Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Agenda IDS. Eu sou Patrícia Porto, coordenadora acadêmica do Instituto Dani Manzinho. O Agenda IDS é um evento online que aborda tópicos importantes sobre propriedade intelectual, direito e tecnologia, sempre convidando especialistas no assunto para compartilhar suas experiências. E aqueles que perderem o evento ao vivo poderão acessar o conteúdo gravado que será disponibilizado no site do DS. E no Agenda DS de hoje, em comemoração ao Dia Mundial da Propriedade Intelectual, falaremos sobre a inteligência artificial na indústria musical, abordando os aspectos mercadológicos e os seus impactos jurídicos. E para debater essa temática, convidamos dois profissionais referentes em sua área, em suas áreas de atuação e feras no assunto. Como palestrante, temos hoje conosco o Léo Morel. Bem-vindo, Léo. Léo é Olá, olá. músico. Bem-vindo, Léo. Léo é músico e analista do mercado da música. Atua como A&R Manager na distribuidora digital Tratório. É mestre em políticas públicas e estratégia de desenvolvimento pelo Instituto de Economia da UFRJ e possui MBA em gestão e produção cultural pela Fundação Getúlio Vargas. Léo é professor assistente do curso bianual Emerging Markets and Models for Music, do programa de Master in Music Business da Universidade de Nova York. Ele leciona no curso Formação Executiva em Music Business da Fundação Getúlio Vargas e coordena o curso Indústria Fonográfica e Distribuição Digital da Music Rio Academy. Ele também é autor dos livros Música e Tecnologia, da editora Zog, de 2010, e Monobloco, uma biografia, também da Zog, de 2015. E aqui conosco temos também o Lucas Chiru. Bem-vindo, Luca. Luca é advogado e pesquisador e diretor executivo do Instituto Brasileiro de Direitos Autorais, o IBD Autoral. Ele é coordenador acadêmico na Global Expert Network on Copyright e User Rights, Right to Research Project, e também é pesquisador de pós-doutorando do IBICT UFRJ. Lucas também é doutor em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento pelo Instituto de Economia da UFRJ e especialista em Direito da Propriedade Intelectual pela PUC-Rio, onde hoje leciona como professor também desta pós-graduação. Luca é autor do livro Direito Autoral e Inteligência Artificial, Autoria e Titularidade dos Produtos de IA, dos produtos da IA. E também temos aqui como nossa moderadora a Mariana Reis Abenza. Bem-vinda, Mariana. Obrigada. Mariana é advogada e sócia do Dorman Zinsen, atua com direito de propriedade intelectual empresarial em geral, possuindo vasta experiência em transações nacionais e internacionais, especialmente acordos envolvendo transferência de tecnologia, direito de propriedade industrial, franquia, direito autoral, distribuição, representação comercial, dentre outros contratos comerciais em geral. E eu gostaria de agradecer a cada um dos nossos convidados hoje por estar aqui conosco, pessoal. Muito obrigada. Agradecer também a nossa audiência. E já passo a palavra para a Mariana para começar o bate-papo. Por favor, Mariana. Obrigada, Patrícia. Queria começar dizendo que é um prazer, é uma honra, um privilégio participar do Agenda IDS. Né? Eu estou sempre como espectadora, né, absorvendo aí tanto conhecimento que vocês sempre compartilham. Então, agradeço o convite, né? Agradeço o Felipe, você e o IDS pelo convite de Prazer poder é estar todo aqui nosso. nesse evento, ainda mais nessa mesa com esses feras, né? Que, enfim, pela apresentação você já viu que pronto, já o debate está pronto, está maravilhoso. É, então, o tema de hoje, né, como a Patrícia falou, a gente vai falar um pouquinho da inteligência artificial, né, na indústria musical. A gente vai tratar um pouquinho de aspectos mercadológicos, práticos, né, aí que o Léo entra, e os impactos jurídicos, né, que tem algumas perguntas de US$ 1 milhão aqui para o Luca, né? E então, o que eu achei bacana dessa nossa conversa de hoje
é que eu acho que a gente está numa época que todo mundo aqui sabe, né? A inteligência artificial não é mais coisa de filmes de ficção científica, né? Não é uma coisa distante. Ela está literalmente na palma da nossa mão. A gente rapidamente teve que se adaptar, ou fingir que se adaptou, né? Ou tentar ajustar os tropeços aí, se adaptando na vida privada, na vida como colaborador de uma empresa, como cliente de empresas. E todos os segmentos estão sendo atropelados aí por essa realidade. Para o bem e para o mal, né? A palavra atropelo eu estou usando aqui não no sentido negativo necessariamente. E na área da indústria musical é especialmente sensível, né? Claro que a gente vê aí a IA, eu tenho amigos músicos, né? E o Léo aí como músico deve apreciar o tanto de porta que ela abriu para criatividade, para parceria, para diminuir distâncias, tornar uma coisa, a técnica melhor, enfim, tem isso tudo, né? Que eu imagino que seja bem visto e traga aí um aprimoramento para as próprias obras, mas traz aquele debate complexo, né, da IA. Temas como titularidade, formas de uso, limites do uso de obras protegidas. A gente tem aí questões não só de IA generativa, tem o treinamento da IA, né? E cada coisa é uma coisa, como é que isso é tratado, enfim. Por isso que temos aí Luca e Léo, para trazer um pouco da prática, né, do Léo, que é, né, o expert aí desse dia a dia da indústria musical, vai contar para gente como é que isso está impactando a dinâmica e a forma de trabalho dele, né, principalmente. E o Luca para tentar trazer uma luz jurídica aí, ou deixar a gente com umas dúvidas, não sei como é que vai ser, sobre o assunto. E aí, Luca, né, nessa situação aí, esses exemplos que o Léo trouxe para gente, o que é que você vê aí na sua pesquisa, no seu trabalho, desses impactos que o uso da IA na indústria musical, né, o que que traz de desafio jurídico aí para a gente enfrentar? Perfeito. Obrigado, Mariana. Aproveitar também para agradecer não só a Mariana, mas a Patrícia, a Michele, todo o time do IDS pelo convite. Parabenizar também pelo evento, né? O timing não podia ser melhor, não só pelo dia da propriedade intelectual, mas também por toda essa discussão que a gente está tendo nos últimos anos. Cumprimentar também o Léo, a gente esteve junto semana passada, vai estar junto novamente essa semana, e é sempre bom, em todas as vezes é muito bacana quando a gente está junto, também o pessoal que está aqui contribuindo para a conversa, uma série de colegas da PUC ali no chat, também vi o professor Sérgio Branco, com quem eu aprendi muito. Eu comecei a tese nesse tema em 2016, e desde então, sempre que eu vi o Sérgio, eu enchi ele de perguntas e ele me ajudou demais. Então, só sobre esse tema são os 9 anos perturbando o professor Sérgio Branco, que me ensinou muito, e sou muito grato, então eu sempre faço essa referência também. E quanto às questões jurídicas, né, que a gente pode ter, nesse caso que o Léo compartilhou, e de maneira geral, né, quando a gente fala, por exemplo, de músicas, sejam letras ou arranjos musicais gerados por inteligência artificial generativa, a gente tem uma série de perguntas que elas podem se desenrolar a depender do estágio que a gente está falando da conversa. Então, o que eu quero dizer, né? Para esses sistemas, como, por exemplo, Suno, o Udio, ChatGPT, por exemplo, gerarem o que eles geram, ou seja, músicas ou textos ou imagens, eles têm que ser treinados com materiais daquela mesma natureza, né? E a gente sabe que esses materiais, comumente, quando criados por humanos, são protegidos por direitos autorais. Então, a primeira grande pergunta é: posso usar esses materiais, posso reproduzir obras musicais e fonogramas, por exemplo, para treinar esses sistemas? Essa é a primeira grande pergunta, e claro, ela se desdobra em várias outras perguntas menores, como por exemplo, a resposta vai se aplicar da mesma maneira se a gente estiver falando de uma finalidade para fins de pesquisa, ou para fins educacionais, ou para fins de preservação, e se a gente estiver falando, por outro lado, de uma grande empresa de tecnologia que usa para fins comerciais, teria então que ter um tratamento distinto nesse caso? Uma outra pergunta, né, que está ali relacionada é a respeito da transparência. A gente vê hoje um clamor muito grande para que os desenvolvedores dessas tecnologias divulguem quais são as obras ou de onde saíram os conteúdos que foram utilizados para treinar esses sistemas, né? Isso é importante até mesmo por conta do terceiro ponto que está nessa primeira etapa, a etapa do treinamento, que é
a possibilidade, por exemplo, de autores ou titulares, principalmente nessas situações em que o uso é comercial, em que o uso tem esse potencial substitutivo, a possibilidade deles falarem, olha, não quero que a minha obra seja utilizada, o que a gente chama de opt-out, ou reserva de direitos, né? Então, inclusive, a reserva de direitos e a transparência, essas obrigações, elas andam de mão dadas. Eu consigo verificar se essa minha reserva, se essa minha vontade em não ter o material usado para treinar foi respeitada por meio da transparência, tendo acesso a listas ou a uma base de dados, algo nesse sentido, que explique de onde saíram essas obras. Claro, aqui a gente está simplificando tudo para dar um sobrevoo nas principais perguntas, mas cada uma delas tem desdobramentos como você bem comentou, Mariana, a ideia aqui a gente realmente vai sair com mais dúvidas, porque a gente só tem perguntas nesse momento, né? Então, eu queria compartilhar mais e mais perguntas. Então, a gente sai dessa primeira etapa, que é a etapa de treinamento, aquela primeira etapa de desenvolvimento do sistema, e agora vamos falar do outro lado dessa corrente, né? Do outro lado dessa cadeia, que é quando algo é gerado por esse sistema, quando uma imagem é gerada, uma música é gerada. Então, algumas outras perguntas são feitas quando a gente pensa nos desdobramentos jurídicos. A primeira delas é também uma necessidade de transparência, só que no produto final, para falar, olha, isso foi gerado ou manipulado por uma inteligência artificial, até como uma forma de evitar, como o Léo falou, deepfakes ou algum tipo de produto que possa vir ali a enganar quanto à sua origem, quanto à sua titularidade. Uma outra discussão é aquilo que foi gerado, seja uma imagem, uma música, um texto, aquilo tem proteção pelos direitos autorais ou não? Se fosse gerado por um ser humano, a gente sabe que se é gerado por humano, tem originalidade, e aquilo, de certa forma, está expresso ou fixado, teria uma proteção autoral. Mas a pergunta é: aquilo que está naquela ponta, que a gente não consegue identificar uma relação muito clara entre as escolhas criativas de um ser humano e a expressão, será que aquilo vai receber o mesmo tratamento de uma criação humana? E a pergunta que se desdobra, né, dessa outra pergunta, eu acho que hoje ela está sendo bastante discutida, é se os prompts, ou seja, se as instruções que a gente dá para os sistemas, se eles são bastante para a gente falar em originalidade, para a gente falar em contribuição do autor, para a gente falar nas escolhas criativas. Então, essa eu acho que é uma pergunta muito interessante que está sendo feita. E ainda nesse output, se questionar o que acontece, então, quando esse produto ele reproduz ou ele é muito parecido ou ele viola direitos de terceiros, né? Se ele reproduz um personagem que já existe, uma obra pré-existente que estava ali na sua base de treinamento, isso é violação de direito autoral? Se for, quem é o responsável, né? Quem é o responsabilizado por isso? E aí, eu acho que essa é uma pergunta, a gente eventualmente vai falar sobre lei, sobre PL e tudo mais, mas é interessante a gente ver que na lacuna legal que a gente tem hoje, né, o fato de a gente não ter uma lei específica para isso, a gente vê que os termos de uso acabam, de certa forma, direcionando essas questões, a questão de quem é o proprietário daquilo, mas também de quem é o responsável. Então, vou deixar aqui um suspense para o que os termos de uso dizem para uma próxima pergunta. Mas, para finalizar, talvez a questão central hoje, e como a gente está falando de música, a gente está falando de músicos, artistas, executantes, intérpretes, é a remuneração. Então, a gente pensar principalmente nesses grandes sistemas que hoje são oferecidos com assinaturas pagas e tudo mais, né, que tem essa finalidade comercial, pensar o seguinte: eles foram criados e foram treinados usando obras de autores humanos. Como o Léo reportou, esses resultados eles estão, de certa forma, ou substituindo ou reduzindo o mercado dos artistas humanos. E não teve, pelo menos no primeiro momento, agora a gente vê algumas iniciativas, acordos, licenças, mas no primeiro momento, para alguns dos casos, né, não teve uma remuneração. Os autores, pessoas físicas, cujas obras foram utilizadas para essas finalidades comerciais, não foram remunerados por isso. Então, uma das discussões, uma das perguntas centrais hoje é, exceto aqueles casos que a gente fala sobre finalidade de interesse público, né, de pesquisa, de educação e tudo mais, quando a gente está falando de IA generativa com finalidade comercial e esse potencial de substituição, o que a gente pode pensar para garantir que, por exemplo, aquele autor, aquele artista, aquele músico que teve o seu mercado reduzido, para que ele possa continuar se sustentando, possa continuar garantindo
ali a sua subsistência, né? Então, acho que essa é a grande pergunta hoje, como a gente equilibra a proteção aos autores e titulares, principalmente aquelas pessoas físicas, com a inovação, com também essa garantia também que terão usos livres para que a gente possa também nos desenvolver como desenvolvedores de tecnologias e também ter uma indústria bem rica no que diz respeito ao crescimento da inteligência artificial nacional também. É isso. Eu imaginava que a gente ia ter uma conversa de muitas perguntas. Mas é isso, as perguntas difíceis têm que ser feitas, né? E, e no meio dessas perguntas, o que que você pode falar para a gente sobre o PL, né? O projeto de lei? Ele vem ajudar a gente a responder algumas dessas perguntas? Ele traz algum problema que a gente talvez nem tenha vislumbrado antes, né? Do PL? Como é que tá isso? Olha, eu acho que ele traz sim algumas perguntas. Às vezes as perguntas poderiam ter uma formulação que seria mais produtiva, e tem alguns pontos que não são trazidos pelo PL, como, por exemplo, quando a gente falou se aquilo que é produzido por uma IA tem ou não tem proteção, o PL, essa última versão aprovada no Senado, não traz nada sobre isso, tá? Esse dos pontos que a gente trouxe aqui, talvez ele seja o ponto que ficou de fora. A meu ver, minha posição pessoal é que não necessariamente isso é ruim, porque o entendimento majoritário é que se a gente não conseguir identificar um autor humano, isso estaria em domínio público. Então, tem esse fator que seria positivo. Tem uma série de argumentos por que não o desenvolvedor, por que não o usuário e tudo mais, mas é importante também a gente pensar que, por mais que não esteja na lei nem no PL, quando a gente olha para os termos de uso, a gente vê que a prática, e isso a partir de uma pesquisa feita no final do ano passado, que mapeou uma série desses termos, a prática tem sido no sentido de falar: olha, usuário, se você está pagando o plano premium, ou se não existe um plano premium, né, se o serviço é totalmente gratuito, a gente transfere os direitos sobre aquele resultado para você, independente de qual direito a gente esteja falando. A gente nem sabe se tem algum direito autoral, mas nos termos de uso fala que existe uma transferência de direitos. Quando a gente vê em algumas hipóteses em que os provedores oferecem serviços pagos, eles condicionam essa transferência ao serviço pago, à assinatura de um serviço pago. Inclusive, alguns falam que vai ser teu enquanto você assinar o serviço. O dia que você deixar de assinar, já não é mais teu. Então, tem essa transferência também, de certa forma, com essa condição. E para aqueles que são usuários gratuitos de um serviço pago, às vezes você vê também algo no sentido que, olha, você tem uma licença para usar para você mesmo, fins pessoais, não comerciais, é isso aí. O problema é que essa pesquisa identificou que, junto com essa propriedade que vai para o usuário, vem também a responsabilidade por eventuais violações de direitos autorais. E aí, semana passada, inclusive, eu estava fazendo uma consultoria sobre um caso de IA generativa, e aí eu fui analisar os termos de dois provedores em particular, e um deles falava exatamente isso. Olha, a gente não se responsabiliza e não garante a conformidade e a legalidade do que é gerado pelo sistema. Logo, qualquer violação de direitos autorais é sua responsabilidade. Eu falei, caramba, é só realmente para a gente ver como a lacuna legal, e claro, não necessariamente esses termos são válidos, né? A depender da jurisdição que a gente está falando. Existe uma total isenção de responsabilidade que não condiz com o nosso direito do consumidor. Para os demais pontos, a gente vê itens sobre transparência, mas aí ficam as perguntas, né? Como implementar, como estar em compliance, por exemplo, com essas normas de transparência? Existe uma discussão muito grande hoje, e está sendo discutida também no Código de Práticas da União Europeia, se é o bastante, por exemplo, eu citar apenas as maiores bases de dados, as mais importantes que contribuíram para o treinamento, se eu devo citar todas as bases de dados, e antes da gente ter essa discussão, tinha até um receio de ter que citar todas as obras que foram utilizadas. Essa última opção, apesar de certa forma é, trazer algumas soluções para a questão dos direitos morais e tudo mais, ela tem um problema muito grande inerente ao próprio direito autoral. A gente sabe que muito do que está na internet e que pode ter sido utilizado, pode ter sido raspado e utilizado para treinar esses sistemas, não tem informação sobre quem é o dono ou sobre quem é o autor. Então, é um problema, né, inerente aos próprios direitos autorais. Então, a discussão hoje é mais temos que citar todas as bases e sites que foram utilizados ou só as maiores, as que representam X%
das bases que foram utilizadas no treinamento. No Brasil, a gente fala só sobre uma transparência, obrigação dessa transparência sobre o que foi utilizado. Também tem essa obrigação, por exemplo, cria-se, né, de certa forma, ali um novo direito a você autorizar ou proibir o uso das obras no treinamento desses sistemas, o que tem desdobramentos jurídicos, né, bem interessantes, porque se a gente cria uma nova modalidade de utilização, uma série de contratos entre autores e titulares, eles não vão compreender a autorização para, por exemplo, licenciar isso para o treinamento de IA. Eles vão ter que ser revistos, o que é bom para os autores ali no sentido de dar a eles um pouco de poder de negociação para receber as receitas que vão vir daí. Um outro ponto muito importante é a mineração de textos e dados, que não é a mesma coisa que treinamento de sistemas de IA, mas que é uma etapa importante desse treinamento. E aí toda aquela discussão, né, sobre o uso de obras protegidas viola ou não, demanda autorização ou não. Essa discussão ela entra ali nessa limitação porque ela fala que não é devido a uma remuneração e não demanda autorização quando esse uso ele for por algumas organizações, por exemplo, de pesquisa, educativas, museus, bibliotecas, e se atender uma série de condições, como, por exemplo, não pode ter finalidade comercial, não pode interferir na exploração comercial da obra, de certa forma, ali uma regra de 3 passos embutida, né? E a demanda por um acesso lícito. É um texto interessante, mas também tem oportunidades de melhora, principalmente porque o acesso lícito, se mal interpretado, pode gerar uma interpretação absurda no sentido de que cabe ao pesquisador verificar a licitude daquele material, um por um, e como ele foi disponibilizado na internet. Isso é impossível. Eu não tenho como verificar que isso é uma base de 1 milhão de livros, que cada livro apareceu na internet de uma maneira lícita. Mas tem outras interpretações mais flexíveis, né, que não inviabilizariam a pesquisa como um todo. E a transparência também aparece. A transparência no output ela aparece, mas não no capítulo de direitos autorais, mas sim quando se fala em conteúdos sintéticos. Por fim, e eu prometo parar de tagarelar um pouquinho, a remuneração ela também aparece, mas ela aparece como uma obrigação de remunerar nas hipóteses de não que estão fora da limitação, e ela traz algumas questões, como por exemplo, é possível essa negociação direta, ela traz alguns critérios para o cálculo da remuneração, mas ainda é algo que não só aqui, mas lá fora também está sendo muito discutido. Qual é o melhor modelo de remuneração? Porque só para dar um exemplo, né? A remuneração, se eu for calcular a remuneração de acordo com a contribuição de um livro dentro de uma base de dados de milhões ou bilhões de outros livros, o peso dele, né, dentro dessa base de dados, o valor vai ser muito, muito pequeno. Então, uma remuneração pelo treinamento em pagamento único definitivamente não seria o ideal para satisfazer isso que o Léo comentou, essa diminuição de receita, essa diminuição de oportunidades para esses autores que estão sendo substituídos ou cujo mercado está diminuindo. Então, é interessante chamar atenção também para que não só haja uma remuneração para as pessoas físicas, que a remuneração chegue até elas também, porque o PL não fala de autores e artistas, fala de titulares, que, claro, podem ser autores às vezes, mas o risco é a gente ter grandes titulares negociando com grandes empresas de tecnologia e a gente tem que garantir que o autor também receba. E como isso ser feito? A gente pode pensar tanto dentro do direito autoral, dos mecanismos que já existem, gestão coletiva e por aí vai, ou até mesmo pensar fora da caixa, fora do direito autoral, mas aí eu acho que isso é uma conversa para outro momento. Interessante. E aí, nesse mundo de opções, de variáveis, a gente já tem alguma decisão, algum precedente no Brasil ou no exterior, né? Porque a gente sabe que tem outros países que estão um pouco mais avançados. Especificamente em relação ao uso da IA na indústria da música, como é que isso tem sido enfrentado? Então, no Brasil, a gente não tem ainda, que eu saiba, nenhum caso que fale sobre IA generativa e direitos autorais e na música, né? A gente tem um caso que é bem citado do Tribunal de São Paulo que fala sobre é, o uso da voz, teoricamente, né? O uso da voz de um tradutor teria sido utilizado para treinar um sistema de IA. Esse sistema de IA foi usado por uma empresa que gerou ali um conteúdo, e aí aquele tradutor alega que a sua voz foi reproduzida naquele produto final. Quando a gente olha para fora, a gente vê já, sim,
alguns casos judiciais envolvendo, por exemplo, empresas como Suno, a Udio, que são empresas de IA generativa que geram, né, músicas, contra o OpenAI também, porque ela gera textos, então pode gerar também letras de música, e, e contra também a Anthropic, que é a empresa que está por trás do Claude, também por conta da questão das letras de música. Então a gente vê que essas ações, né, as ações que são, tem uma ação da Universal contra a Udio e uma ação da Universal contra a Suno, em que é uma ação muito focada no que eles chamam de sound recordings, como se fossem os nossos fonogramas. Então, o que é alegado ali, principalmente, é o uso desses fonogramas para treinar os sistemas. Eles não alegam uma violação, eles não batem o martelo na violação no output, só no uso para treinamento. Tá? E aí, claro, quando a gente fala de outras ações, como é o caso dessa da Anthropic, a gente vê que, como eles falam já de composições musicais, essa foi uma ação em que, olha, eles levantaram que não só teria havido uma violação no uso de letras e outras composições musicais no treinamento, mas também lá no final, no que foi gerado, teria uma similaridade muito grande com músicas de artistas cujo cuidados estavam sob aquela empresa. E, por fim, a gente tem também duas ações na Alemanha de uma entidade de gestão coletiva chamada GEMA, que eu não encontrei os documentos oficiais, né, mas no site da GEMA eles comentam que estão processando a Suno e a OpenAI em ações diferentes. E aí também os argumentos são bem parecidos, né? Seja por conta do uso para o treinamento, uso desautorizado e não remunerado. Inclusive, a GEMA fala no site, né? Olha, a gente quer criar um mercado de licenças para essa finalidade. Então, eles têm interesse em, eventualmente, firmar uma licença. A gente vê que muitas dessas disputas elas estão indo para o lado de uma licença ou nem viram disputas judiciais, já tem uma licença diretamente ali. E como matéria de defesa, como eu disse, eu não tive acesso ali aos documentos oficiais na Alemanha, mas os casos dos Estados Unidos, a matéria de defesa principal ali é o fair use. Então, eles alegam que seria um uso justo. E esse, eu acho que é uma das grandes expectativas que a gente tem hoje, que é ver um tribunal norte-americano julgando se é ou não é fair use o uso por essas grandes corporações com finalidade comercial de obras ou fonogramas para treinar os seus sistemas. Isso porque existe toda uma discussão que esse uso não necessariamente seria transformativo, que é o principal argumento, um dos principais argumentos dentro do fair use, e que ele poderia sim gerar um substituto, e que ele poderia sim prejudicar um mercado de licenças ou até mesmo um potencial mercado de licenças. Inclusive um dos argumentos que a Universal ela usa. A Universal Music Group, eles usam esse argumento no sentido de, olha, nem adianta alegar fair use, porque a gente tem como uma boa parte das nossas receitas a expectativa de uma licença para séries, licença para uso em outros materiais, inclusive a possibilidade de licenciar para o treinamento de um sistema de IA generativo. Salvo engano, é um dos argumentos que a Universal usa nas duas ações, né? Então, essa discussão toda do fair use, essa expectativa, existe uma expectativa porque não tem uma ação ainda, até o momento, que teve uma decisão sobre essa questão do fair use e ela parece ser uma decisão que vai influenciar muito esses. Hoje a gente tem um mapa que eu acho que todo mundo já conhece, que eles contam 41 ações judiciais sobre IA, principalmente IA generativa no mundo. Então, acho que está todo mundo acompanhando, esperando sair uma decisão, principalmente essas que falam sobre fair use. Bacana. E voltando aqui um pouco pro nosso Luca. E juridicamente, né, numa situação como o Léo falou, quais mecanismos, o que que você vê que quando a gente se encontra sem mais recurso, né, na prática, comercialmente ali falando com a plataforma, que recursos o titular dos direitos, né, ou o gestor dos direitos, no caso do Léo, pode ter? Olha, eu acho que tem alguns momentos que a gente pode pensar também em alternativas, né? Tem esse momento quando um titular de conteúdo ele identifica ou ele suspeita ali que a sua obra foi utilizada no treinamento, um output saiu reproduzindo ou muito parecido com a obra dele. Tem esse momento que, claro, a gente não tem ainda precedentes nesse sentido, mas nada impede, porque quando a gente olha hoje para a nossa legislação, quando a gente olha para a Lei de Direitos Autorais,
a gente vê que alguns dos usos que fazem parte da etapa de treinamento de um sistema de IA, como a reprodução, o armazenamento em bases de dados, eles são usos que estão lá no artigo 29 da lei, são usos exclusivos. Ao mesmo tempo, e isso é muito ruim para a pesquisa em particular, quando a gente olha para as limitações, a gente não consegue identificar alguma limitação que, mesmo interpretada extensivamente, possa permitir o treinamento de um sistema de IA. Isso é ruim para pesquisa e outras práticas de interesse público, mas para o titular ele tem um argumento ao lado dele, que, olha, eu não autorizei a reprodução da minha obra, nem o armazenamento em base de dados, nem eventual compartilhamento e por aí vai, e aconteceu isso. Então ele poderia, similarmente ao que a gente tem lá fora, ele poderia, por exemplo, entrar com uma ação judicial por uma violação em algumas etapas, né, a depender do caso, seja no treinamento, seja ali no uma similaridade ali no produto final. Novamente, isso caso a gente esteja falando de finalidades comerciais, quando a gente esteja falando desse tipo de uso. Outro momento, acho que é o momento anterior, é um momento de precaução, né? No sentido de que medidas preventivas, que medidas eu posso tomar para evitar violar direitos de terceiros. Então, sabendo que a gente tem algumas plataformas em que trazem toda a responsabilidade para o usuário, é importante, no momento ali de usar uma plataforma dessas para gerar algum conteúdo, que se leia os termos de uso, né? Para saber primeiro de quem é a responsabilidade daquilo, para saber se a plataforma foi treinada com obras em domínio público ou com material licenciado, principalmente por conta dessa incerteza jurídica que a gente tem hoje, né? Então, para quem quer usar, para quem usa, veja, as plataformas que fazem isso, elas geralmente divulgam, olha, a gente só treina com material em domínio público, só treina com material licenciado, a gente remunera os autores cujas obras foram utilizadas. Tem plataformas, eu vi notícia, né, que inclusive falam, olha, se você for processado por violação de direitos autorais, a gente assume a sua defesa, assume os custos e por aí vai. Então, vê também plataformas não que se isentem de responsabilidade, mas que, de certa forma, deem essa segurança, né? E, claro, também preocupações com questões éticas no que diz respeito a precisa usar inteligência artificial generativa para tudo? A gente sabe que tem uma reação muito negativa do público quando isso é utilizado de uma maneira que tu vê que está substituindo designers, ilustradores e por aí vai. Então, tomar cuidado com esse risco reputacional, tomar cuidado também com questões de transparência. Então, quando você sobe um vídeo no YouTube, por exemplo, já tem uma série de regras sobre se aquele conteúdo é gerado por IA, qual é a tua obrigação de transparência no que diz respeito a esclarecer isso, né? Então, eu acho que hoje em dia, principalmente por conta dessa lacuna legal, a gente prestar bastante atenção nos documentos envolvidos, termos de usos, políticas, e tudo mais, porque por mais que alguns dispositivos sejam nulos na nossa legislação, a depender do que a gente está falando, muitas das regras do jogo, das regras do jogo estão ali. É, exatamente. Eu acho que mais do que nunca, né, aquela máxima que a gente fala, lê o contrato, Sim, né? perfeito. Parece simples, mas lê o Exato. contrato, Melhor, né? melhor. Aqueles termos de uso, não é só dar um ok, né? Sim. Especialmente, quer dizer, não sou eu lá na minha casa, como você disse, vou fazer aqui um jingle, sei lá, pro aniversário da minha sogra, Uhum. né? Sim. Não, é uma grande corporação né, que quer fazer uma obra, de repente um álbum inteiro. É, o custo pode ser muito alto, Sim, claro. né? Uhum. A gente Perfeito. está falando aí de um custo muito, potencialmente muito alto. Então, tem que ter um jurídico aí afinado para esse trabalho preventivo que você está falando de ler. Falar, ok, pode até ser que isso aqui seja nulo, mas se acabar respingando em cima de mim, eu posso ter o direito de regresso e correr atrás ali da plataforma? Isso Perfeito. estava claro, né? Então, porque às vezes pode não ser válida, né? E eu acabar tendo que pagar a conta, mas eu tenho ali o direito de regresso, né? Então, eu Uhum. acho que foi legal você ter falado isso, que isso é uma coisa que pouca gente fala, né? De quem é o titular e tal, mas tem aquele, né, na minha culpa que é Sim, importante exato. a gente sempre lembrar. Estou vendo aqui o chat, o Alberto está perguntando, está elogiando né, a fala de vocês dois e está falando, ele colocou aqui, ficou ainda mais instigado com tantas perguntas que surgem, especialmente nas ações em que os titulares dos fonogramas acusam plataformas como Suno, por exemplo, de utilização para treinamento de IA.
né? Essa declaração, essa acusação, né? Ele pergunta, é baseada em quê? Em algum resultado similar que perceberam? É uma ação preventiva? Aí ele coloca, imagino que seja difícil a prova de real utilização não autorizada. Quer comentar, Luca? Sim, sim. Então, nesse caso em particular, é um ponto até quem tiver interesse, é interessante, é interessante ler tanto a peça inicial quanto a defesa, né? E na defesa eles são bem, não sei se é uma questão mais sarcástica, algo nesse sentido, mas por quê? Na inicial, eles falam o seguinte: eles falam, olha, a gente fez alguns testes no Suno e a gente incluiu como prompt a letra de uma música que estava sob a gestão deles. A gente deu como características a época daquela música, o gênero musical e alguns outros elementos ali que podiam ajudar. E ele falou que o resultado gerado ele reproduzia estilisticamente também, harmonicamente, muito das melodias, reproduzia também até mesmo os momentos que algumas palavras, né? Então, aquela música Johnny B. Good foi uma das músicas que eles fizeram esses testes. E aí, aquelas pausas que tem em alguns momentos da música, a melodia, eles trazem partituras para mostrar onde eles se aproximam ali no arranjo também. Então, eles falam: olha, a partir desse exemplo e de tantos outros, eles falam que é praticamente inequívoco que houve o uso dessas obras, né, para treinar um sistema, porque ele falou: não é possível que tenha tanta coincidência assim. E aí é curioso que na defesa a Suno fala o seguinte: olha, se vocês fizeram isso mesmo, então isso vocês violaram os nossos termos de uso, porque a gente fala que não é para colocar material proprietário no prompt para evitar a violação de direitos autorais de terceiro, mas eu acho que eles falam mais quando a gente está escrevendo uma ação para dar aquela provocada, né? E eles argumentam o seguinte: eles falam, olha, uma coisa é a obra musical, outra coisa é a gravação. A gente tem uma série de outras gravações dessa música e de outras músicas parecidas que podem ter sido utilizadas, não necessariamente a gravação de vocês. Eles até falam, vocês sequer acusam a gente de violação de direitos autorais no output, porque vocês sabem que não há argumentos para isso. E aí vem a questão do fonograma. Eles falam, vocês não podem alegar essa similaridade da parte criativa, original e por aí vai, porque vocês são detentores dos fonogramas, das gravações. Isso fica claro. Eu achei esquisito quando eu li a peça e eu falei, poxa, eles vão então aqui processar pelo treinamento e pelo resultado final. Não, eles fazem todo esse teste, eles demonstram, eles falam que, olha, é praticamente impossível não ter havido isso, a gente demonstra isso aqui, mas eles falam, isso não quer dizer que a gente está falando que foi violação de direito autoral. E no final eles não fazem esse pedido. Então, nesse caso particular dos fonogramas, não tem como pedido, ali não tem como uma das acusações não reprodução do resultado final. E aí tem toda aquela discussão do estilo, dessas aproximações, do fato de ser fonograma e não ser obra. Então, esse caso foi bem interessante. Foram testes que eles fizeram, eles descrevem os testes na inicial. Ah, legal. É porque eu acho que sempre que a gente trabalha com propriedade intelectual e vai para o direito autoral, tem muitas camadas, né? E tem essas subdivisões, essas sutilezas, e no cenário que a gente está vivendo hoje, pode ir para um lado e para o outro, né? Uhum. Então, eu vejo que talvez, como você está contando, muita coisa vai acabar tendo que passar por uma perícia, né? E aí, ó, tá aí talvez, ó, olha aí, Léo, uma linha de carreira nova. Perito judicial para ações de comparar, né, fonogramas ou, enfim, Muito né, bem. partituras da música humana e da música da IA.